Do Help Química, vamos começar a nossa aula de número 89. Na aula de hoje, eu vou estar falando com vocês sobre pressão osmótica. Antes de eu entrar nesse assunto de pressão osmótica, eu gostaria de mostrar um desenhozinho para vocês, né? E depois nós vamos estudar o comportamento deles. Então, galera, a primeira coisa que nós vamos ver aqui é este desenho aqui, né, onde nós temos dois recipientes separados apenas por uma MPS. O que seria uma MPS? A MPS, ela é membrana semipermeável, beleza? Essa então é a sigla para MPS, membrana semipermeável. Agora, eu não sei por que é MPS ao invés de MSP. Beleza, galera? Isso já foge dos meus conhecimentos. Mas aí, sempre que vocês virem MPS, já sacam que é uma membrana semipermeável. Só abrindo uma janelinha aqui rapidinho. Uma membrana semipermeável, galera, seria como uma película cheia de pequenos orifíciozinhos, cheia de pequenos porozinhos, beleza? A galera da biologia com certeza saberia explicar melhor do que eu sobre isso. Tranquilinho? Então vamos voltar aqui para o nosso desenhozinho. Galera, imagine que aqui nós estamos vendo uma situação onde nós temos em um lado água pura e do outro lado uma solução aquosa de 1 molar, beleza? Essas duas soluções são separadas apenas por uma membrana semipermeável. Tranquilinho? E o que aconteceria após um tempo que ficasse essas duas soluções e contatos por apenas de uma membrana semipermeável? O que vocês achariam que aconteceria? O pessoal da biologia vai tirar de letra. Exatamente, né? O que aconteceria é que nós teríamos uma diminuição no volume de água, beleza? No lado aqui, então, que era da água, houve uma diminuição do volume. E no lado que nós tínhamos a solução de glicose, houve um aumento do volume. Então, o que é isso, a grosso modo falando? Nós podemos entender que parte dessa água que existia aqui, ela foi transferida para esse outro lado do recipiente aqui, beleza? Como que essa água ela foi transferida para esse outro cara aqui? Aquela solução de glicose, ela já não tem mais a concentração molar de 1 mol por litro, beleza? Ela então agora passa a ter uma concentração molar menor do que 1 mol por litro. Então vamos entender o que aconteceu aqui nesses dois desenhozinhos aqui que nós vimos macroscopicamente. Nós vamos visualizar agora o que acontece microscopicamente. Então imagine que aqueles dois recipientes nós estamos vendo ele na forma microscópica, beleza? E aqui está a nossa membrana semipermeável. Galera, olha para esse lado aqui do desenho. Vejam o tanto de partículas de água que nós temos aqui representado em azul. Beleza? Este outro lado aqui, nós temos então a maior concentração. Tranquilinho? Então, essas bolatonas verdes seria como se representando as moléculas de glicose, e essas bolotinhas piquititas em azul são representando a água. Com o passar do tempo, parte das moléculas de água serão transferidas para esse cara de cá. Beleza? Por quê? Este meio aqui, né, onde nós temos a solução de glicose, ele é um meio mais concentrado do que este outro meio aqui que só tem água pura. Beleza? Então, para tentar diminuir essa concentração, acontece um processo chamado de osmose. Então, esse processozinho de transferência do meio menos diluído para um meio mais diluído, nós damos então o nome de osmose. Tranquilinho então, galera? Então, a osmose, né, acontece na membrana semipermeável. E poderia acontecer também um processo contrário? Poderia, pessoal. Quando se esse meio aqui ele tivesse mais diluído do que esse outro meio, a osmose poderia ser reversa, beleza? Mas então lembrem-se que a osmose ela sempre acontece do meio mais diluído para o meio mais concentrado. Mas e se nós quiséssemos
que quando nós tivéssemos essa situação inicial, se nós quiséssemos parar ela, se nós não quiséssemos que ela acontecesse, como que seria possível fazer com que essa transferência não viesse para cá mesmo com a membrana semipermeável? O que vocês acham? Ou não acham nada? Então, para nós impedirmos que a água migre do meio mais diluído para cá, bastaríamos aplicar uma pressão externa. Então, suponhamos que aqui deste lado, onde nós temos a solução concentrada de glicose, nós aplicássemos uma pressão externa. Essa pressão externa aqui é o que nós damos o nome de pressão osmótica, beleza? E a pressão osmótica é representada pela letra grega π. Belezinha, galerinha? Então, na química, o π significa pressão osmótica. Tá? Então, a grosso modo falando, a pressão osmótica ela é o impedimento através de uma força externa para que a osmose não aconteça. Beleza? E essa pressão osmótica aqui, pessoal, existem alguns fatores, existem algumas evidências que podem ou ajudar ela, né, ou prejudicá-las ainda mais. Vamos ver aqui alguns fatorzinhos aqui para entendermos melhor essa brincadeira. Então, primeiro fator que nós veremos que interfere na pressão osmótica. O primeiro fator, então, galera, que nós podemos citar aqui, que interfere na pressão osmótica, é a molaridade da solução. Olha só, aqui representadas em azuis claro, nós temos uma solução mais concentrada. Aqui nós temos uma pressão pouco concentrada. Vocês acham que a osmose vai acontecer daqui para cá ou daqui para cá? A primeira ou a segunda opção? Muito bem, quem respondeu que vai acontecer na segunda opção, que é daqui para cá, acertou. Por quê? O meio mais concentrado vai migrar para o meio mais diluído através de uma membrana semipermeável. Beleza? Então, esse é o processo que ocorre na osmose. Por que essas coisinhas acontecem? Elas acontecem justamente para tentar manter um equilíbrio entre as duas concentrações que estão dos dois lados. Tranquilinho? Então, é por isso que a molaridade ela interfere. Por isso que a molaridade ela interfere na pressão osmótica. O meio mais concentrado, né, vai migrar para o meio menos concentrado. Tranquilo, galera? Alguma dúvida até aqui? Se tiverem, por favor, não esqueçam de colocar nos comentários. Esses conceitos de osmose, de pressão osmótica, isso vocês verão assim a fundo mesmo na biologia. Aqui é mais uma pincelada pelo que eu quero falar com vocês. Aqui na química nós trataremos a pressão osmótica na forma matemática, né? E a biologia tratará melhor esses conceitos com vocês. Mas é interessante saber isso na química. Tranquilinho? Outro fator que interfere na pressão osmótica é a temperatura, que nesse caso ela é dada em Kelvin. Só que a explicação disso eu quero dar para vocês um pouquinho mais lá na frente, quando nós formos falar de cinética química, que aí nós entenderemos melhor o efeito da temperatura, tá? Porque aí nós precisaríamos de ver mais algumas coisinhas lá na termoquímica, né? Que já é assunto da nossa próxima playlist, belezinha? Então eu vou deixar para falar um pouquinho lá na frente com vocês. Mas eu quero que você saiba o seguinte, que a molaridade e a temperatura são fatores diretamente proporcional que afetam a pressão osmótica. Tranquilo? Você sabendo isso, vocês decorando isso, vocês entendendo isso, eu já ficarei feliz. Tranquilinho? Tranquilinho, né, galera? Então agora, vamos falar matematicamente da pressão osmótica, que é o que nos interessa. É o que eu quero falar com vocês. Então olha só, galera. Imagine aqui. Essa formulazinha aqui, PV igual a nRT, de quem que ela era mesmo? Tenho certeza que quase todo mundo aqui falou que
a fórmula dos gases, né? Então, aqui nós já vimos lá nas nossas aulas de número 70 que essa formulinha aqui é para falarmos de gases. Tranquilo? Só que eu não estou falando de pressão osmótica. Esse Pzinho aqui, nós temos que então fazer ele para pressão osmótica. Então esse Pzinho, ele é para falar dos gases ideais. Dos gases, perdão. Então não dá pra gente falar da pressão osmótica chamando de Pzinho, não é verdade? Então, nós vamos reescrever essa formulazinha, né? Agora usando a nova notação. Então, pessoal, a mesma fórmula reescrita de uma maneira diferente. Observem que aqui, quando nós vermos, então, a fórmula da pressão com esse delta aqui, perdão, com esse π aqui, nós estamos falando então da pressão osmótica aplicada em soluções. Tranquilo? E quando nós vemos com esse Pzinho aqui, nós estamos falando das pressões dos gases. Tranquilo até aqui, né, pessoal? Só que aqui nós não estamos falando de pressão, nós não estamos falando de pressões osmóticas. Então, nós temos que isolar esse π, certo? Se eu passar esse Vzinho de volume para o outro lado, o Vzinho aqui não está multiplicando π, ele passa para o outro lado, então, dividindo todas essas variáveis, beleza? Então, eu passaria dessa seguinte maneira. Isolei, então, a pressão osmótica, que é quem que eu estou querendo trabalhar com ela. Observem, galera, que esse termozinho aqui, quem que é ele? Esse termozinho aqui que nós acabamos de ver aqui, ele é, então, a molaridade. Tranquilinho? Então, nós podemos falar que a pressão osmótica ela é dada pela molaridade vezes a constante vezes a temperatura em Kelvin. Então, é assim que nós calculamos uma pressão osmótica. Belezinha, então, pessoal? Viram como que é facinho deduzir a formulinha da pressão osmótica? Beleza, né? Isso daqui é basicamente o que vai importar em química para vocês. Tranquilo? Só que há alguns nomes que nós precisamos saber antes. Olha só, por exemplo, este daqui. Que nós temos uma hemácia do nosso sangue envolvida no meio com água. O meio, em relação à hemácia, está menos concentrado. A hemácia está mais concentrada. Então ela vai absorver água, certo? A esse meio, nós damos o nome do meio hipotônico. Tranquilinho? Já neste outro caso aqui, que nós temos uma solução de soro 0,9% de NaCl, certo? Bom, essa concentração ela é a mesma concentração da hemácia do sangue humano. Então, a concentração do meio externo está igual à concentração do meio interno. Então, ninguém vai ceder nada para ninguém, certo? Então, a esse meio, nós damos o nome de meio isotônico. Tranquilinho? E aqui, por final, né, nós temos uma solução super saturada do lado de fora. E aqui nós temos uma hemácia toda mochinha, toda lenga-lenga, toda, né, ali dentro. Por quê? Ela perdeu concentração para o meio, né? O meio estava mais concentrado e ela tentava diluir, ela vai perdendo água e vai ficando assim, toda lenga-lenga. A esse meio nós damos o nome de hipertônico. Em resumo, galera, disso que nós vimos de quem passa, quem não passa, quem transfere, nós poderíamos resumir basicamente toda a aula nisso daqui. Por quê? Nós temos aqui um meio hipotônico que tem menor concentração e, por consequência, menor pressão osmótica. E nós temos aqui um meio hipertônico, que é quando nós temos ele com maior concentração ou mais concentrado, beleza? Por sua vez, a sua pressão de vapor é maior. Portanto,
o deslocamento aconteceria nesse sentido. Tranquilinho então, galera? Beleza, finalizamos aqui nossa aula de pressão osmótica. Na sequência, veremos a nossa última aula de propriedades coligativas. Beleza? Um abraço e até já!